Eita, que abriu o chat. Abriu. Vamos lá então, hein? Circle, escreve aí. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu, vírgula, a Ruiva, vírgula, fiz parte da produção do reality show da Netflix chamado The Circle Brasil. Aí eu preciso bolar uma hashtag, porque o povo aqui fala em hashtag. Mesmo que lá fora a gente cague pra hashtag. Mas vamos lá. Circle, escreve aí. Hashtag tamo junto. Hashtag somos o surto coletivo. Não, pera. Circle, coloca um emoji de carinha bem feliz e o foguinho. Isso. Circle enviar. Não, fiz merda! Eu escrevi Ruiva, eu tô com a foto da minha avó, mano. A Louca da Ruiva, versão brasileira, Eberster Richardson. E aí, Ruivers, como vocês estão? Estão todo mundo bem? Espero que sim, torço pra que sim. Se não tiver bem, vai ficar bem. Eu também não tô muito bem, mas eu vou ficar bem e a vida segue e é isso aí, beleza? Esse episódio vou conversar aí com um colega, o Rodrigo Nicodemo. Todas as informações do Rodrigo vão estar aqui na descrição do episódio, tá bom? E a gente trabalhou nesse reality, cara, e não foi gravado no Brasil, foi gravado na Inglaterra, ou seja, todo o audiovisual brasileiro estava pegando um voo pra Manchester, na Inglaterra. E você que não assistiu o reality, assista, depois me fala o que você acha. Foi uma experiência surreal, porque eu trabalho com audiovisual há muito tempo, e foi assim, uma coisa incrível poder trabalhar pra Netflix e realizar um sonho meu, que era visitar a Inglaterra, cara. Era um dos meus maiores sonhos da vida. E não só eu pude fazer muita coisa legal lá, como eu fui assistir uma peça de teatro com o Ian McKellen. Você sabe quem é o Ian McKellen? É o Gandalf, do Senhor dos Anéis. É o Magneto, do X-Men. Então, assim, eu fui assistir uma peça com ele e eu falei com ele no final da peça. Eu encontrei com ele no hall de entrada da peça, segurando um baldinho pra as pessoas que puderem colocar doações ali pra uma ONG que ele faz parte. E é Libra, né, galera? Eu procurei assim, mas eu procurei a moeda de menor valor que eu tinha e apertei ela num punho, assim, fiz sabe, eu coloquei ela na palma da mão e fechei, assim, pra ele não ver quanto que eu ia colocar naquele balde. Mas eu coloquei a moedinha, falei com ele. E isso que importa. Não tenho foto, porque ele é um senhor. E na real que os britânicos, ninguém tava ao redor dele pra tirar foto. É outra coisa, é outra história, gente. O comportamento britânico é uma educação, assim, se você bater na cara de alguém, é capaz que ele fale assim, desculpa, né? Então bora falar do projeto. Solta a vinheta! Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. A gente foi pra Inglaterra. Mano, você já tinha ido antes? Não tinha ido nem pra Europa. Nem eu. Foi minha primeira vez na Europa, do nada na Inglaterra, num projeto incrível, com muita gente legal, foi muitas camadas, assim, foi muito bacana. Foi muito bacana. E, tipo, era um dos meus sonhos conhecer a Inglaterra e fazer algum trabalho pra Netflix, sabe? Sim, total. Nossa, aí quando surgiu essa oportunidade, eu falei, cara, eu não acredito nisso. Tipo, eu não acredito que eu realmente vou pra lá. Muito louco, né? Muito louco. Aí, sabe uma coisa que eu lembro muito, assim? A gente ficou no mesmo prédio. Sim. Mano, a gente era muito excluído, né? A gente tava muito longe do resto do pessoal. Cara, a gente tava muito longe, mas eu vou te falar que eu adorei aquele bairro. Cara, eu também.
Tipo, não sei, assim, ele era meio afastadão, eu tinha que pegar muito Uber pra ir lá pro centro, eu ia muito ali, sempre que tinha um tempinho. Porque tinha aquele rio no meio, né? Tinha aquele rio no meio, puta visu Nossa. foda, assim, pra caminhar. Eu lembro que eu gostava muito de caminhar de manhãzinha. Cara, era uma delícia, era super tranquilo, mas era meio Sim. afastado. Tipo assim, e tinha uma galerona que tava ali pro centro, né? Num outro Sim. prédio, mais Uhum. centralzão, assim. Agora, outra característica legal ali do bairro é que tinha muita TV ali. É Tinham isso que eu ia vários falar estúdios e agora. emissoras, assim, ali por perto. Então era uma vibe louca, assim, caminhar por ali, porque, tipo, eram muitas produções. Isso foi muito legal de ver, porque tinha a BBC, tinha a ITV, e eu lembro que eles estavam gravando. Puta, qual programa que era, meu Deus? Socorro. Será que era X Factor? Não lembro. X Factor, acho Ai. que era. Acho que Era? era. Você falou, eu acho que era assim. Você era colega de quarto de quem, que eu não lembro? Cara, olha só que louco, Fê. Eu era colega de quarto da Dani e ela era minha amiga de faculdade. Inclusive, a gente foi e o Rodrigo era nosso amigo de faculdade, acho que ele estava como coordenador de produção, se não me Isso. engano. Então, assim, tinham várias camadas, porque era isso. Tipo, além de tudo, eu tava com amigos de faculdade, saca? Então, tipo, eu nunca tinha feito uma viagem tão longa com a Dani, a gente já tinha viajado pro Festival de Fotografia de Paraty, pra praia, Uhum. tipo, ficado uns 3, 4 dias juntos. Mas aí, de repente, veio a oportunidade da gente estar junto. Então era muito tranquilo, porque além de tudo, eu tava dividindo com uma amiga, saca? Nossa, sério, surreal, assim, parecia que todo o audiovisual de São Paulo, pelo menos, tava lá, sabe? Exato, exato. E com a Dani eu nunca tinha trabalhado antes. Quer dizer, a gente tinha feito tipo um Olha. freela de um dia, quase que na época da nossa faculdade, assim. Mas trabalho grande não tínhamos feito ainda. Foi a primeira oportunidade de estar junto com ela nesse contexto de trampo e reencontrando muita gente, porque foi isso. Tipo, eu cheguei lá, nem sabia todo mundo que estava envolvido no projeto, né? E cheguei lá, fui É, reencontrando uma galera. Falei, cara, que loucura, assim. Então, cada dia era uma surpresa boa diferente. sim, total. E, tipo, lá a gente trabalhava em turnos, né? Então tinha a galera da manhã e a galera da noite. Mas eu só fui descobrir a minha função, que eu acho que era a mesma da sua, foi como JDR, lá. Aham. Agora, o que que eu vou Sim. fazer? O que que é isso? Tipo assim, eu só descobri lá. Saca? Até tava um pouco inseguro, porque, tipo assim, eu pedi informação pro Rodrigo e o Rodrigo não sabia explicar direito também. Mas ele falava, não, relaxa, você vai tirar de letra, chegando aqui vocês vão entender. Essa foi outra parte incrível do trabalho, né? Tipo, eles contextualizaram o projeto pra gente de uma forma muito legal. Muito. Eu também não tava sabendo direito e eu tava fazendo umas entrevistas meio estranhas, assim. Eu falei, meu, eu não tô entendendo muito bem o que que eu vou fazer lá, mas sim, eu senti que quase podia ser um reality show da gente tentando entender e fazer um reality show, sabe? O que que tá E pegando? Não, e se tivesse um reality de bastidores, teria rendido horrores também, né? não, com certeza, assim, todo mundo, mano, tá legal, eu tô aqui, eu faço o quê? E aí, ao mesmo tempo, tinha a galera brasileira e a gente dividia a sala com os câmeras que eram britânicos. Assim, Exato. mano, mudar o interruptor na minha cabeça quando eu tinha que falar com câmera, gente, era assim, só por Deus. Porque você tá lá falando com seu colega e de repente você vira pra ele e fala, ai, vira a câmera aqui, ela tá indo no banheiro. Ele, what? Dava uma bugada, Enfim. cara. No começo, tipo, eu ficava ligadão, assim. Eu lembro que na primeira semana eu tava muito inseguro. Tipo, nos primeiros dias, talvez, né? Mas assim, mesmo com aquele treinamento que a gente fez, que eu achei que foi muito legal, foi um baita Foi. diferencial, assim, tipo, em outros trampos que eu tinha feito de reality aqui no Brasil, eu nunca tinha tido aquela experiência imersiva de entender etapa por etapa, sabe? Achei Sim. incrível aquilo, mas no valendo mesmo, eu tava um pouquinho inseguro. E aí, É cara, no normal. começo era isso, tipo, esse interruptor na minha cabeça, tipo, nossa, tinha hora que dava uns nó, falava, mano. Ainda bem que, tipo, Dava. eu fechei uma parceria muito boa com o Rodrigo, que era o produtor que tava de dupla comigo. E aí, no Aham. começo, ele me ajudava muito, como ele tava, tipo, ele super afiado, morando em Londres já há alguns anos, tipo, pra ele tava em casa, saca? Eu falei, ufa, cara, Uhum. que bom, que me dei bem com ele e ele tá aqui pra me ajudar, porque no começo eu dava umas embananadas boa. Ah, meu, mas isso é normal. E assim, é isso, né? O The Circle, principalmente, a gente tá lidando com um set que é gigante, é feito pra esse reality show. A gente tava Exato. lidando com software.
tendo que entender um software do zero, com problemas de TI no valendo. Nossa, eu tive que Uhum. chamar um cara de TI do nada. Eu falei, querido, o The Circle, querido The Circle. O querido, é que a gente chama de The Circle, né? Ao invés de só Circle. Exato. O querido The Circle travou aqui, meu anjo, vem aqui. Aí ele vinha, aí tinha que ver o que tava acontecendo. Então, assim, foi realmente um outro contexto de reality show. E a gente também teve a oportunidade de fazer piloto, né? Com E isso foi participantes reais. incrível, cara. Exatamente. Eu achei muito legal isso. Um baita Nossa! diferencial da Netflix, assim, porque Uhum, tem tanto projeto que você pega e você é jogado, assim, dentro de um formato e nem sempre com as instruções adequadas para que tudo flua da melhor forma. E eu achei o cuidado uhum, que a gente teve ali muito legal, porque, cara, não importava a função, tava todo mundo junto, passando por uhum. todas as funções, né, para entender ali a importância e o funcionamento de cada peça para essa engrenagem louca É. funcionar. E, cara, tudo muito bem alinhadinho, assim, eu achei muito legal viver o piloto, achei que fez toda a diferença. Nossa, não, fez completamente toda a diferença, porque é isso, eles têm um nível de qualidade alto, a Netflix, e era isso que eles prezavam e esperavam da gente, né? Então, pra entregar esse nível, a gente tinha que conhecer um formato, e era um formato que ainda era novo, se eu não me engano, nem tinha lançado o americano ainda. Quando os americanos foram embora, a gente chegou, e quando a gente tava indo embora, os franceses chegaram. Pelo que eu me lembro, era isso. Eu lembro que eu assisti, eu não lembro. Eu lembro que eu já tinha visto alguns episódios do americano, mas eu não tenho certeza se é porque já tinham alguns no ar ou se o Rodrigo tinha passado algum link fechado, Ah, tá. alguma coisa do tipo. Mas de fato, era um formato assim que eu tinha visto, sei lá, Sim. pouquíssimos episódios e não tinha É. ideia da estrutura, né? Quando a gente chegou lá, cara, e pô, o prédio de fato construído pro reality, a nossa vila de Uhum. produção ali do Gente, o lado. prédio é construído pro reality, é um prédio inteiro. Aquele prédio que vocês veem nas imagens, só tem os quartos dos participantes. O resto tá tudo vago, assim, ou é de produção. E. Enfim, é toda uma estrutura surreal. Até no prédio da frente tem câmeras apontadas pro prédio do Circle. Então, assim. Exato. Aquele circle de fora de Uhum, fato ali, né? uhum. Iluminado à noite, era lindíssimo. Então eles aproveitaram pra fazer um hub pra tipo, vai, qual mais país quer vir? Vamos lá. Então, e aí gravaram várias temporadas lá. Eu não sei. Cara, porque eu só vejo agora o americano sendo renovado na Netflix. E eu fico me perguntando, tipo, caramba, será que eles estão. Como é que funciona, né? Eles ficam pagando aluguel do prédio lá, sei lá. Nem sei como funciona isso até renovar uma outra temporada. Porque, nossa, tanto é que o Brasil não teve outro, né, Rô? Tipo, porque a estrutura é surreal. Não teve, cara, e fez um puta barulho, né? Combinou também com o começo da pandemia, com todo mundo confinado, e o reality trazendo um pouco dessa pegada também, né? Mas, pô, fez um barulho Super. grande, assim. Tinha Então, tudo pra ter outras, acho, mas acho que entra realmente na questão do custo, porque com essa estrutura toda na Inglaterra, né? Levar equipes de cada país, cara, deve ter sido um investimento gigantesco, assim. mas foi incrível, assim, tá lá. Eu também fiz. Você chegou a fazer teste de como se você fosse um participante? Eu fui. Eu fiquei no Fiz. apartamento. Fiquei no apartamento também. Eu acho que eu era Jennifer Lopes, sei lá, tipo, tinha uns Cara, eu não avatares lá. lembro quem eu era, mas eu lembro que eu fiquei no apartamento, interagi Uhum. com o Circle, e É. depois na final também fui lá pro estúdio pra fazer um teste de luz, Isso quando iam também! gravar o. Você também? Não, tipo, mano, a gente tava lá pra tudo, né? Foi um ensaio técnico com a Gil e o Bank, não foi? Foi, exatamente. Então, que eu fingi que eu era um dos gêmeos Muito da, bom. da Luma lá. Aliás, eu que levei eles pra Manchester. Cara, que incrível! Não sabia que você Então. tinha ido com a Luma. Sim, sim, com a Luma é ótimo. Sim, eu fui o Marcel e o, e o Lucas. E, cara, foi muito engraçado, porque eu conheci eles, tipo, digitalmente, né, primeiro. Tipo, oi, tudo bom? Eu sou a Fernanda, vou levar vocês, vamos juntos de avião. Pode E crer.
Não, o Marcel quase me matou. Ele assim, na véspera da viagem, ele assim, eu vou sair pra comprar roupa, eu ainda não fiz a minha mala. Eu falei, Marcel, você não brinca comigo, cara. Eu sou a pessoa que vou chegar 1000 horas antes no aeroporto. Exato. Pelo amor de Deus. E aí, o mais engraçado de tudo foi que, na hora que eu cheguei lá e que a gente se conheceu pessoalmente, eles conheceram minha família, porque Muito bom. minha família foi me deixar lá. E era o seguinte, né, gente? No aeroporto também, a gente tinha um briefing pra seguir. E o combinado era: não vamos falar sobre nada do que a gente vai fazer lá na Inglaterra. Então, assim, nem conversa do tipo, esse reality vai ser legal. Não, isso não poderia. Por quê? Porque era como se a gente tivesse cercado por agentes da CIA. Porque, assim, tinha outros produtores levando outros participantes que a gente não sabia quem era. Entendeu? Então, Exato. se a gente tivesse se cruzando, já ia dar spoiler pro cara. Tipo, não pode. Ninguém pode saber quem é a pessoa ali, né? Enfim, que tá indo pro programa. Então a gente, nossa, bebeu caipirinha, falamos sobre amenidades. Então, assim, foi muito divertido ir com eles pra Inglaterra. E, cara, eu lembro que foi uma galera, obviamente, de plano B ali, né? Tinha É. o elenco principal, Aham. tiveram os participantes que entraram numa determinada fase do jogo, e tiveram aqueles que foram na expectativa de entrar e que acabaram não entrando, né? Uhum. Teve isso também, tipo, de bastidor, assim, uma galera que chegou muito perto, porque, obviamente, se desse problema com algum, teria que ter substituto ali na manga, né? Sim, não, total, total. Enfim, então assim, não foi brincadeira. Eu só lembro, cara, eu ri tanto, eu não sei quem é esse produtor. Não sei se você sabe quem é, Rô, mas assim. É, Quando a gente chegou lá, em Manchester, tem uma oficial ali da polícia perguntando, né, o que a gente veio fazer ali e tal. E aí eu mostrei uma carta pra ela que a gente carregava, explicando que a gente tá ali pra gravar, né? Temos um visto, tudo certinho. Visto não, acho que nem precisava naquela época. Mas enfim, a gente tinha ali uma permissão pra entrar, pra gravar e tudo mais. E ela falou: eu vi vários de vocês já entrando, então podem ir, já chegou uma leva. Eu falei: entendi, tá bom. Só que teve um produtor que chegou, acho que ele foi um dos primeiros, entendeu? E aí, é. ficavam repetindo as perguntas pra ele toda hora, tipo, mas de onde você é? Aí ele, do Brasil! Tipo, sabe? Ficavam toda hora Uhum. fazendo as mesmas perguntas e não deixava ele entrar. Aí ele falou assim: mas eu me irritei tanto que na 7ª vez. Tipo assim, sabe? Eu tô indo pra trabalhar, mulher. Tipo, me deixa entrar. E aí, na 7ª vez, sei lá, que perguntaram, mas de qual lugar que você é? Dele, Pirituba! Do you know Pirituba? gente, eu não lembro quem é você. Se você estiver ouvindo, você é maravilhoso. Ai. Mas deixaram eu na entrada, deu tudo certo. Mas aí, a gente lá no prédio, né? Trabalhando e misturado com a equipe gringa. Café da manhã, Rô. Nossa, muito diferente, né? E aí, o café da manhã? Cara, eu lembro que eu comia nuggets no café da manhã. Eu comia o nuggets no café da manhã? E assim, fora do que feijão, aquela parada eu não curtia. Eu lembro que sempre tinha feijão também, de alguma forma. Mas eu É. comia muito ovo mexido, esse nuggets, que era uma paradinha meio vegetariana que tinha lá, não era de frango mesmo. Era um Tá. nuggets meio diferentão, meio vegetariano. E era o que me salvava, assim, cara. Não, o meu também. A gente pegava Uber pra ir junto, não sei se você lembra. Sim, lembro total. A gente Juntava o quê? chegava. Umas 5 pessoas e a gente ia junto, né? Sim, Em dois que carros, talvez. Não, e que sempre tinha alguém que quase sentava no colo do motorista, porque o lado do carro é diferente, né? Total. Eu lembro que eu sempre ia do lado do motorista tentando abrir a porta, assim. Enfim, eu lembro muito de você na minha frente, assim, sentado na frente, porque você já tava Pode crer. acostumado com a porta. Naquela disposição dos bancos também. Total, É, meu, meio que já tinha a patotinha que ia meio que no mesmo horário, a gente meio que se juntava ali, né? sim. Aí eu chegava lá, eu lembro que eu pulava, tinha a parte desse catering com cogumelo, feijão, salsicha, sei lá, um monte de Exato. coisa.
E aí eu falava, não, gente, Deus me livre. Aí eu pulava e pegava ovo mexido e fazia torradinha com pão. E aí foi muito engraçado ver a diferença cultural, né? Que daí a galera começou a falar, caramba, eles pulam tudo. E aí tá ficando uma fila gigante pra fazer torrada. E o pote de manteiga tá acabando super rápido, assim, porque a gente fazia, tipo, pão na chapa, sabe? Como se Verdade, total. Agora veio a cena direitinho na minha cabeça. Eu Era lembro. muito isso. Tipo, a primeira parte ficava ignorada, né? A segunda, congestionamento. Tipo, Uhum. Sim. A segunda era, tipo, croissant. Gente, eu nunca comi tanto croissant como lá. E aí, beleza. Só que aí, o que que acontece? Eu não sei, você também amava café? Café de bebê? muito, muito. Vivia com aquele copinho que eles deram cheio. Então, outra coisa legal, sustentabilidade. Eles deram garrafa, copo pra gente, enfim. E Verdade. só que tem um problema. Eu amo café, só que, cara, eu lembro que eu fui tomar aquele café que era tipo de um galão de inox e eu quase morri, assim, de tão ruim que foi aquele café. E aí eu falei, meu Deus. E aí eu falei com a Anne, que era a runner lá, eu falei, Anne do céu, não dá pra beber esse café assim, pelo amor de Deus. Eu só desabafei assim com ela. Aí ela falou, tem um café em pó aqui, uma prensa francesa. Aí eu comecei a fazer. E aí me salvou. E aí, Perfeito. outra coisa cultural que ela falou, que riu, porque aí a galera que comprava, que abastecia, né? As coisas que a gente comia, bebia, usava lá em cima, falava tipo, meu, a gente faz um monte de café, eles não bebem, mas o pó tá acabando muito rápido. Aí a Anne falou, ai, não, é que eles preferem café mais. Ela falou, como é que eu falo isso sem ser. Sabe? Como é que fala? Tipo, grossa, né? Tipo, não, tá horrível o café do. Não, é porque eles gostam de café mais concentrado. Aí elas começaram a parar de fazer o do galão e comprar mais o pó. Então foi muito engraçado, assim, isso. Não, E demais. E a galera vivia à base do café, né? também aprendi a tomar o chá. Gostei dos chás que eles tinham lá. Pra caramba. As barrinhas de cereal. Eu amava uma que era muito doce. Não tinha nada que era açúcar puro. Não, Mas era eu sei qual. maravilhosa, cara. E uma bolacha de baunilha também, recheada. Cara, eu Aham, pirei naquela. aham. E nem era das mais caras, assim. Mas eu amava. Aí eu ia, É. enchia meu copão de café, aproveitava quando alguém Uhum. fazia, ou fazia pra quem tava ali junto comigo nessa funça, e me acabava nessa bolacha de ilha. Eu também. Eu quero mandar um beijo especial pra Anne. Sério, Anne, você foi foda. A Anne A era Anne a foi runner, que era maravilhosa. uma pessoa que ficava. Cara, muitas vezes a gente não conseguia literalmente levantar da nossa mesa. Então, precisava, sei lá, beber uma água, pegar um café, a gente pedia pra ela e ela, com muito carinho, muita atenção, fazia esse job. E ela começou a perceber que eu gostava muito de café depois do almoço. E ela, ai, meu, olha isso, é muito fofo. Ela começava a fazer o café na prensa pra mim e trazia com biscoitinho. Tá louco. Eu era Perfeita, VIP, sabe? perfeita. A Anne representou demais, cara. Oi, Anne, tudo bem? Ô, mulher, como é que você foi parar lá no The Circle Brasil? E como é que foi pra você essa experiência toda? Eu estava, bom, moro em Londres e conheço muitas pessoas que trabalham com TV. Vim parar em Londres porque era casada com uma pessoa que trabalhava com TV e, portanto, conhecia muitas pessoas do meio. Uma amiga estava tentando coisas novas, mas sim na área do jornalismo, de produção de TV e etc. E aí ela soube dessa produção aí, desse programa, né? E foi convidada a participar. E aí a pessoa que... Eu acho que foi assim, eu acho que a pessoa que entrevistou ela comentou que eles iam precisar de mais gente, que eles... É um programa, é uma produção daqui, mas um programa brasileiro, né? Ia trazer muitas pessoas do Brasil, mas que por algumas funções eles estavam procurando brasileiros estabelecidos aqui. Então ela divulgou. E
foi assim que eu fiquei sabendo. Eu fui fazer a entrevista, não entenderam nada, porque meu currículo é de engenheira civil, que trabalha em obra. E aí eu falei, bom, apliquei para runner, né? E aí eu falei, bom, eu nunca trabalhei como runner, mas a minha profissão como gerente de obra, engenheira civil, né, trabalhava com obra, requer habilidades de um runner, porque a gente, na verdade, está resolvendo problema, resolvendo pepino e coisas do tipo o tempo inteiro quando está num canteiro de obra, né? Eu lembro de um perrengue que foi, eu queria dar pão de queijo pra galera. Queria fazer esse mimo. E aí eu procurei mercado brasileiro em Manchester e tal. A gente passava o dia, eu era runner do Switcher, né, que era onde ficavam todas as telas de televisão acompanhando 24 horas os participantes lá do reality. Tinha runner para tudo quanto era a área, né, da produção do programa. Algumas amigas ficaram como runner lá dos participantes, né, ajudando os participantes com as roupas, com as malas, com os pertences pessoais, com as compras de mercado para eles e tal. Eu, como runner do Switcher, eu ficava dentro daquela sala lá escura. Assim, acho que esse foi o maior perrengue mesmo, era ficar o dia inteiro naquela sala escura. Não que aqui tenha muita luz, né? Tinha dias, eu lembro que algumas vezes aconteceu da gente ter um cronograma bem apertado por conta de prova, que ia rolar ali na faixa que seria o nosso almoço, a ponto de realmente não poder sair do Switcher, né? Então, a gente tem que comer ali, literalmente, né? E Sim. a Anne, nossa, cara, ela fazia esse corre absurdo, impecável. E a diferença, e realmente a importância, né, de ter alguém ali nessa função também brasileira para entender, né, cara, essas diferenças e fazer essa ponte e tornar o ambiente muito mais produtivo, né? Porque, faz toda a diferença você ter um suporte ali durante o trabalho. Aí descobri também que tinha um esconderijo lá de coisas da Netflix, né? Não só do nosso programa, mas acho que eles gravavam outras coisas. E aí tinha lá um estoque de chocolate, uns biscoitinhos, umas coisas gostosas. Aí descobri junto com uma outra menina lá que era runner também. Na verdade, ela que descobriu, e aí me contou, só que ela era do turno da noite, isso mesmo. Então a gente volta e meia dava uma burlada lá pra agradar o pessoal, arrumava Programação interrompida por motivos de informações sigilosas e medos processuais da Netflix. Não, assim, foi surreal. O que ela fez ajudou demais a gente. Até no bem-estar, porque primeiro você fica num lugar escuro e à frente de telas por muito tempo, às vezes sem conseguir se alimentar direito. Eu comecei a usar meu óculos de sol dentro do Switch lá. Eu usava meu óculos de sol porque eu não aguento mais olhar pra tela, né? Exato. Mas tem uma coisa, eu comia também essa barrinha que você tá falando aí, que era doce dos infernos. Só que eu virava pro Dani, que eu tava com o Daniel. Eu virava pro Dani e falava, Dani do céu, assim, eu não aguento mais comer doce, cara. Eu queria um salgado, não tinha um salgado. Eu ia pra Copa lá, só tinha, tipo, fruta ou as barrinhas. Exato. Eu tô tendo um treco. E o que acontece? Eu vou falar uma coisa aqui que eu vou ser presa pela Interpol. Eu já aviso. No prédio. Eu tô com medo. No prédio, tinha uma placa gigante falando assim, proibido entrar com castanhas, amendoim. Porque lá, na Europa, é muito comum a galera ter muita alergia, né? A castanhas e Exato. tal. E como a gente fica trocando de turno e tudo mais, não é pra ninguém levar, porque daí a pessoa pode ter encostado no teclado, né? Ter comido alguma coisa, e aí, pois eu levei. Eu levei o amendoim. Eu comia debaixo da mesa. Gente, eu recomendo. Que sabor delicioso. Assim, com o pacotinho embaixo da mesa, e eu ficava comendo. E o Dani comeu também.
Não adianta mentir que ele comeu também. Só que aí eu limpava toda a mesa, eu passava álcool em gel na minha mão, tudo certo. Porque brasileiro, gente, não tem essa questão, entendeu? Não tem essa questão, era tudo brasileiro, sabia que eu não ia dar nada errado, mas eu fui essa pessoa, então Deus me perdoe. E Netflix não me casse, por favor, porque deu tudo certo. Deu tudo certo, sobrevivemos, firmes e fortes. Aham. E aí, o que a gente descobriu também, que a Anne tirava foto do cardápio do almoço, era o que eles amam batata, bicho. Nossa, a batata reinou, né? Todas as versões possíveis e imagináveis. Todas as versões possíveis e imagináveis, tipo, no mesmo dia. Cara, comemos muita batata e incrivelmente, assim, apesar de ter muito açúcar, de ter muita batata e... Cara, eu acho até que eu comia bastante, assim, não me lembro de comer pouco ou ficar sem comer, mas eu emagreci muito nessa viagem. Eu E foi uma também. coisa louca, porque a minha alimentação tava meio doida, assim, eu não tava muito regrado, sabe? Não, ninguém tava. E mesmo assim Eu emagreci. também. Exato, ninguém tava, tipo, pô, a gente tinha um tempinho, saía pra beber, comia um fast food, comia bolacha, comia as barrinhas de cereal. É verdade. Não, É. mas sabe o que é isso? A gente, todos os dias, a gente voltava andando pro centro da cidade. Ou a gente, às vezes, até voltava pro próprio prédio. Não sei se você chegou a fazer isso, mas, tipo, a pé, sabe? Porque a gente ficava. Sim, caminhadas longas. Porque a gente ficava tanto tempo sentado no mesmo lugar e tem isso também, a gente gastava o nosso turno da manhã e não via a luz do sol quando saía. Então, Total. isso foi muito estranho assim também, mas mas é isso, então a gente saía, tipo, vamos pro pub ou vamos pro centro da cidade. Saía lá do estúdio, do switcher e tudo e ia andando. Então assim, o que a gente andou não é brincadeira, sabe? Eu acho que é por isso também. Verdade, Fê. Total, a gente batia a perna ali pra compensar o tempo sentado, porque realmente era isso, era sala escura, tela pra tudo que era lado, né? Acho que cada um ali tinha que controlar as câmeras do seu personagem, e se olhava pro lado, tinha todos aqueles números da câmera do personagem correspondente, né? Então, pra onde a gente olhava era a tela. E de fato, a gente saía, já tava indo embora ali o dia, e a noite chegando com tudo. Sim, tipo, chegava 3 da tarde e já tava escuro. Era surreal. Verdade. E qual participante você ficou? Fiquei com Gable. O Gable! E você? Que legal, eu fiquei com o Dumaresque. Muito louco, cara. Quero muito conhecê-lo, tipo... Mas, cara, eu acho incrível, assim. Peguei pra ver depois os episódios. Ele se entregou, né? Achei que ele foi fundamental pra temporada. Super. E sabe o que é engraçado? Eu me senti aquele diretor do filme Show de Truman. Porque, assim, o Dumaresque nunca me viu. Só que na minha cabeça... ficando um mês olhando pra ele, cuidando dele ali, porque era assim, pessoal, não posso também entrar em tantos detalhes, mas a Netflix é muito preocupada com o bem-estar dos participantes. Então, de verdade, eu tinha que anotar por dia quantos copos de água ele bebia, se ele tinha o que ele queria pra comer na geladeira, se ele estava se alimentando Verdade. bem. Lembra? Tipo, tinha relatórios, assim. Outro detalhe incrível de produção, porque isso realmente era levar muito a sério. Controle diário dos participantes, enfim, assim, então a gente cuidava de fato muito bem deles. E aí, quando eu conheci o Dumaresque depois da final, eu falei, oi, eu tava, né, com você e tal. Tadinho, ele foi super querido, só que é aquilo, né, tudo que eu tinha dele, ele não me conhecia, então... Eu senti, eu falei, pode crer, né? Eu tô toda tipo, oi, seu doido, seu safadinho. E ele, tipo, quem é você? Exato. É porque a gente ficava literalmente acompanhando cada passo, né? Exato. Eu lembro quando eles entravam no banheiro, a gente pedindo pra virar a câmera, subir a câmera pro teto. Porque era isso, cara. Era literalmente todos os passos ali acompanhados. Sim. E uma coisa muito louca também desse contato com os personagens é um pouco isso, né? Alguns a gente percebia o quanto conseguiam lidar com aquilo e mesmo sendo um formato novo, parece que, tipo, tiravam de letra. E outros que não conseguiam ter a mesma interação, né? Cara, outra coisa, Netflix, não, por favor, não me processa de novo. Teve uma coisa que aconteceu, eu juro por Deus, gente, e a Sabrina, que era assistente de direção, até falei com ela, eu fui lá, tinha uma planilha que você pedia coisas pra produção levar pro seu participante, tipo, se eu colocar ali, acabou a água,
sabe? O Dumaresque precisa de água. Aí a produção lá no prédio via isso na planilha e levava pra ele. Aí o que eu falei? Como eu fiz isso num piloto lá com um participante, e se eu pedir uma máscara de skincare pra ele? Porque daí, na hora que ele tiver de boa, quiser relaxar um pouquinho, ele faz uma skincare, sabe? E querendo ou não, fica super engraçado, assim, caso ele queira, fica engraçadinho de olhar a pessoa com aquela máscara. Só que, do nada, beleza, coloquei ela na planilha. De repente, vem a assistente de direção, Sabrina, um beijo pra Sabrina, na minha orelha, falando: Ô Nanda, oi, você pediu máscara de skincare pra todos os participantes? não, eu pedi pro Duma. Ué, O produtor, tipo, batendo em todos os apartamentos de todos os participantes, entregando como se fosse, assim, um negócio muito importante a máscara. gente, eu não fiz isso, não. Eu só pedi. Ela falou, ué, por que eles... E é porque ela falou que ele batia e falava assim, Olha, essa é uma máscara. No momento que você se sente bem pra usar. Eu falei, não, gente, eu só dei isso pro Dumaresque. Enfim, pode ser que eu tenha gastado um pouquinho mais aí do orçamento da Netflix por um erro. Mas todos ficaram mais relaxados e com a pele em dia. Perfeito. Não, e quem nunca, né, cara? Essas coisas de comunicação em produção pra acontecer é tipo papum, Não, mas, total. meu, dos males o menor, né? Nem me fala. Mas é que foi muito engraçado, assim, porque eu fiquei... Sabe quando você fica tipo, caralho, mano... Como assim? Virou um negócio mó sério, sabe? Tipo, uma máscara. Não, mas, meu, isso em produção é uma coisa tão comum de acontecer, né, Fê? Super! Tipo, você pontua uma coisa ou pede uma coisa que pode ser resolvida de maneira super tranquila no tete a tete ali, você mais um. Aí, de repente, uma coisa pequena vira um bafafá, né? Começa aquele efeito dominó. E quando você vai ver, é isso, tipo, alguém imaginando já uma ação falando, envolvendo o diretor, assistente. Super! Eu fiquei tipo, nossa, gente, o que virou isso, sabe? Mas foi muito engraçado, porque eu lembro que quando eu liguei na Netflix lá no streaming mesmo, eu lembro que uma vez a capa do The Circle Brasil era o Duma usando a máscara de skincare. Eu tava quase morrendo, sério. Eu falei, essa máscara, Muito essa bom. máscara. Eu sei o bastidor dessa máscara. Fui eu, um rombo no orçamento. Mentira, imagina, aquilo lá, gente, deve ser Imagina. uma libra. Cara, o orçamento daquele projeto, eu queria muito ter acesso às planilhas, assim, Eu porque também. eu imagino que tenha sido uma coisa muito louca. Era uma produção muito afinada, assim. Com certeza. Eu não fiz tantos realities, né? Tipo, eu acho que. Mas, cara, uma estrutura muito diferente de tudo que eu tinha feito. Não. Um baita projeto. Não, foi surreal mesmo. Relaxa que as máscaras, né, só contribuíram. E aí tinha muita gente falando, ai, mas eu não acredito nessas coisas de reality. Pessoal, vai por mim. Acreditem, porque na final do The Circle Brasil foi um puta sigilo. Todos nós tivemos que sair da sala do Switcher. A gente não podia ver absolutamente nada. Você lembra disso, Rô? Lembro. Então. A gente até tava por perto ali, mas todo mundo de uma forma isolada, sem ter acesso ao resultado, né? Sim, ninguém teve acesso ao resultado. Lembro da gente saindo do Switcher, ficando só os cabeças lá dentro, e a gente na maior expectativa também de querer saber, cada um com as suas apostas, né? Sim. Torcida também, porque a gente vai se envolvendo, mas de fato tudo super rigoroso no sigilo. Muito. Outro ponto, assim, que eu lembro que foi muito louco. Eu lembro da gente na salinha. Isso era legal, né? Cada extremo de corredor normalmente era o cantinho do catering, né? Aí eu lembro da gente ali, fofocando entre nós, com um cafezinho na mão, enquanto eles gravavam a final. É verdade. Ai, Rô, que saudade que deu. Foi tão gostoso, porque eu sinto que foi de fato um intercâmbio enquanto a gente tava trabalhando, né? Foi uma experiência mesmo, assim. Foi uma experiência, cara. Tipo, um trabalho que a gente trabalhou e aprendeu ao mesmo tempo, né? Acho que todo mundo muito empolgado de estar fazendo o trabalho, que acho que é outra coisa que faz a diferença também. Quando você pega uma equipe motivada, assim, tipo, feliz com o projeto, querendo que dê certo. E ali era uma oportunidade tão legal para todo mundo, que acho que tava todo mundo nessa energia, né? De querer que desse certo, tipo, e curtindo fazer. E, cara, sinceramente, a gente tava numa função muito gostosa, porque a gente também conseguia
apesar do nosso horário, né, que a gente perdia essa parte, a luz do dia, digamos assim, mas a nossa função, em específico, a gente resolvia ali dentro. Então isso era muito bom, porque a gente saía e a gente estava livre. Tinham outras funções que a galera terminava ali a parte interna, mas tinha uma demanda externa também, né? E a gente ainda tinha pelo menos esse respiro de entregar o nosso ali dentro e poder curtir também a vivência, né? A cidade. Mano, cada coisa ali era bacana. Uma friaca louca, né, Fê? Nossa, tava muito frio. Eu lembro de uns dias de muito frio, assim. Eu também lembro. Mas, cara, incrível. Eu me apaixonei por Manchester. Eu nem sabia que eu ia curtir tanto. E é um lugar que, com certeza, eu quero voltar. Nossa. Que eu amei. Amei. Pô, igual, assim. E você tocou nesse ponto de fato, a gente não tinha que pensar depois no trabalho. Isso era uma coisa tão gostosa. Muito. Eu tenho muito carinho, assim, por todas as pessoas que passaram por esse projeto. Inclusive, você adorava conversar com você lá. Total, cara. Uma galera incrível, profissionais, assim, mega talentosos e encontros muito legais, cara. Nossa, eu lembro também com uma saudade boa e, assim, super grato de ter embarcado nessa, porque foi um projeto muito legal. E aí, se o The Circle te chamar, você volta? Cara, super volto. Super volto. Sim. Adoraria, inclusive, fazer a mesma função. Também. Tipo, cara, pra entregar ali, sabe? Eu entrego tudo no meu tempo ali dentro, depois saio, vou, vivo. Sim. Porque era lindo isso, cara. Tipo, o audiovisual tem umas funções muito intensas, né? Quando a gente se envolve, assim, no trabalho. Tipo, tem coisa que você não consegue desligar. Exatamente. Então, pra mim, foi uma experiência dos sonhos poder viver uma estrutura gigantesca de audiovisual nessa função importante, tranquila, saca? Tipo, e cara, imagina, com uma equipe muito legal, numa cidade incrível, voltaria fácil. Você voltaria também, ou não? Eu voltaria também. Eu gostei demais. E assim, eu sou suspeita pra dizer, porque eu amo reality show. E de fato, ali, a equipe inteira ficava extremamente... Porque era tudo muito imersivo. Então, de fato, você se preocupava com os participantes. De fato, você torcia por eles. De fato, geravam risadas absurdas de altas quando um participante estava falando com o outro e os produtores estavam conversando entre si, falando, olha lá, ele tá mandando um negócio, sabe assim? Então, as pessoas estavam muito empolgadas fazendo isso, assim. Então, acho que é tão gostoso quando tá todo mundo se divertindo. Claro que tem seus perrengues, como qualquer outro job, mas foi muito imersivo, assim. Eu senti que tava todo mundo, tipo, se divertindo muito e tentando fazer um reality diferentão pro Brasil muito legal, sabe? E não é à toa que, assim, fez um barulho, né, cara? Foi um reality muito bacana. Culminou de ser lançado nesse início da pandemia e os participantes entregaram ali um enredo que favoreceu. Eu lembro que chegou a fazer, inclusive, ranquear bem fora do Brasil também, essa temporada. Sim. De repercutir isso, como outros países também estavam acompanhando bastante a temporada brasileira. Sim. E, cara, foi muito, muito, muito legal. E os participantes que fazem toda a diferença, né? O casting, acho que o Fernando, se eu não me engano, ele trabalhou no casting também do The Circle. E eu acho que a galera toda que fez o casting mandou super bem. Porque a gente tem exemplos claros, né, de formatos consagrados que quando o casting não funciona, esquece. Exatamente. Putz, senão é a parte mais importante, ponto. Total, a alma da coisa. A alma da coisa. Foi muito trabalho, né, foi bem cansativo, especialmente porque eram muitos dias seguidos sem folga, muitas horas seguidas, mas foi muito legal conectar com todas aquelas pessoas, com todos vocês, né? Eu conheci muita gente que mora no Brasil, né? Que eu jamais conheceria, de todas as partes do Brasil. Então, você, inclusive. Então, poxa, uma amizade que eu tenho pra vida aí, né? A gente se deu super bem e era muito divertido, era muito legal estar junto, né? E eu acho também que o fato de estar aqui,
a gente fica muito isolado, às vezes, ou então imerso em outras culturas. Então foi gostoso estar no Brasil de volta, sabe, um pouco. Mas também a experiência, né, de participar de por trás das câmeras ali de um reality show, né? Eu que não sou da área, sou engenheira, então, assim, eu não tinha a menor ideia de como era, né? Então isso foi muito interessante, foi muito legal. Várias pessoas riem muito quando eu conto, né, que eu participei desse programa, porque ninguém espera, né? Eu, no meu, com o background que eu tenho, eu abracei a coisa ali de forma que eu acho que eu ficava com pena da galera que tava mais ferrada que eu, né? Assim, eu tava vindo só de Londres, poxa, a galera tava vindo do Brasil, chegando cansada, todo mundo perdido, igual peixe fora d'água. Então eu abracei a causa ali desde o início de deixar todo mundo, enfim, ajudar o máximo que eu pudesse, né? Para que as pessoas se sentissem ali acolhidas, entendessem os ambientes e as funções e etc. Acabei trabalhando muito mais cuidando das pessoas do que de outras coisas assim práticas. E se a Fernanda vier para Londres, garota, porra, para de brincar, você me avisa, você não se atreva a vir a Londres e não me avisar. A gente vai tomar afternoon tea e tudo mais que tiver direito. E você fica lá em casa, viu? Fê, arrasou, obrigado demais. Adorei, quero te parabenizar pelo seu projeto também aprovado na Aldir Blanc. Acho super importante. Obrigada. Cara, achei muito, muito massa. Obrigado, adorei falar com você, relembrar esse trabalho incrível. Tô no @RoucoNicodemo nas redes sociais. No YouTube, Descontrole Remoto. O canal tá no momento de transição. Aquela coisa louca, tava tipo super mergulhado numa rotina que não me permitia criar muito pro YouTube, mas tô me organizando para voltar, porque gosto muito de soltar conteúdo. Então, acompanha lá, Descontrole Remoto, e espero que logo a gente possa fazer mais coisas juntos também. Ah, que lindos. Eu adorei falar com eles. E, cara, o que a Anne falou sobre o afternoon tea, gente, sabe o que é isso? É aquele chá da tarde que os britânicos tomam, né? É muito comum parar um momento ali da tarde para comer uns quitutezinhos e um chazinho, ao invés de um café. E aí, eu queria essa experiência. E eu enchi o saco de todo mundo que estava ao meu redor. Um beijo para todos vocês sabem. Era a Sabrina, era o Dani, era, acho que a Mayara também no meio, a Tássia. Olha, era muita gente que eu enchi o saco. Eu falei, eu vou, se vocês não quiserem, não precisam ir. Só que aí eu acho que ao mesmo tempo todo mundo falou, pô, a gente vai perder essa oportunidade de fazer algo tradicional, né? E aí, eu só lembro de chegar num lugar que tinha esse chá da tarde. Eram 3 da tarde e tava um breu de escuro. Vocês não estão entendendo. Lá realmente não tem sol no inverno, assim. Um beijo. Ele mandou um beijo e foi embora. Daria pra jantar, sabe? E aí chegamos nesse lugar que era muito chique. Gente, era um lugar muito chique. Chamava, acho que, The Ivy. Um negócio assim. E a gente tava vestido de boinha, entendeu? E nesses lugares, geralmente, você tem que fazer uma reserva. E tem roupas que você pode ser barrado pra entrar, tá? Assim, a gente não tava desarrumado. Só que a gente tava daquele jeitão de mochila, sabe? Tênis que não era de passear, era pra caminhar. Então, não era sabe? Não era arrumado. Quando você entrava naquele saguão do lugar cheirando a lavanda, sabe? Era um negócio assim, destoava um pouco, mas tudo bem. E aí eles falaram, mas vocês não fizeram reserva? E era tipo 5 pessoas. Aí, não fizemos reserva. E o lugar lotado às 3 da tarde. Aí eles falaram, vocês podem esperar um pouquinho? E se der pra sentar no balcão, vocês topam? Falei, opa, tô topando tudo. Só quero tomar um raio de um afternoon tea. A gente ficou lá esperando tudo mais. Sentamos no balcão. E pedi o meu chazinho da tarde, que foi muito gostoso. Eu vou colocar as fotos no Instagram. Vocês sabem que depois do episódio eu sempre coloco algumas fotos por lá.
pra ilustrar esses momentos. E foi ótimo e todo mundo gostou. Eu fiquei muito feliz. Tipo, viu? Vem na minha, cara. Pô, a gente tem que ir nas coisas locais. E aí aconteceu a mesma coisa com a Anne. Com Anne. Pô, do nada já tô eu tô chamando ela por nome gringo. A Anne. Ela... Eu encontrei com ela depois do projeto em Londres. E eu queria um afternoon tea também, eu queria um chá da tarde. Gente, só que aí determinado... passa um tempo, não tem mais nada quase aberto e muito menos chá da tarde. Eram 5 da tarde, tipo, já era. Um beijo. É quase jantar agora, sabe assim? E a gente andou muito tentando achar um café da tarde lá em Londres. E, enfim, foi muito incrível. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouco como foi por trás das câmeras. Todas as informações vão estar aqui na descrição, tá? Do Rodrigo. Me sigam nas redes sociais, a Louca da Ruiva, no TikTok, Instagram, tem muita coisa que eu posto por lá. E estou no YouTube também. Se você não sabe disso, você está perdendo. Estou no YouTube, a Louca da Ruiva, vai lá, me segue, vê as atrocidades que eu falo. E espero que vocês estejam bem, tá bom? Um beijo. Fui! Chama